assim, não adianta a gente querer inventar, né? Por exemplo, não adianta, eu acho que uma forma que eu vejo assim inadequada é muitas vezes um esforço grande para desenhar estratégias que só vão ficar no papel, porque as lideranças não têm um mínimo de questionamento em relação à cultura. E as estratégias, sem o suporte da cultura, elas não vão longe. Elas podem ter aí um resultado de curtíssimo prazo, mas elas não vão se sustentar, né? E qual que é o modo de se fazer isso, né? O modo de fazer isso é você buscar informação, conhecer, né, a cultura da empresa, se debruçar sobre isso, compartilhar com a sua equipe, fazer valer essa cultura, os momentos de interação entre as outras lideranças, em reuniões, né? Perseguir esses objetivos, né, de cultura, esses valores, para que efetivamente você consiga com que aquilo que você define, né, de estratégia seja funcional, seja efetiva, né? E eu quero dar algumas dicas para vocês de como que a gente identifica a cultura. Isso eu colhi no livro da Brené Brown, né? Ela é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade, coragem, e tem muita coisa bacana ali que a gente aprende e que vale a pena ter acesso à literatura dessa mulher, dessa pesquisadora. Ela diz o seguinte, né? Que tipo, assim, para você identificar a cultura, o que você precisa avaliar? Quais as perguntas que você pode fazer aí para responder, né? Você mesmo fazer e responder de acordo com o que você observa. A primeira delas é que tipo de comportamento na empresa ou na família, enfim, né? Mas vamos falar de empresa, porque a gente está falando para líderes. Que tipo de comportamento é premiado? Que tipo de comportamento é punido, né? Então, assim, aquilo que é pregado como cultura, que é quem a empresa é, está de acordo com o que é premiado, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma atitude que está em acordo, eu sou premiada ou eu sou punida, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo de família, né? A mãe repreende ali a criança quando ela, né, que ela não pode fazer birra, que ela não pode fazer, né, manha. E quando a criança faz uma birra, o que acontece? Ela acaba recebendo aquilo que ela queria, né? Porque ela sabe que o choro incomoda, porque ela sabe. Esse tipo de conduta na sua empresa é comum? Algo que não está de acordo com as regras ser não premiado, mas consentido? Isso é uma coisa que precisa ser avaliada. A outra, né, a segunda é onde que você e os outros líderes estão priorizando o tempo de vocês. Aonde vocês são demandados, né? A gente sabe que as lideranças, elas são responsáveis por fazer o intermédio, né, do que da alta liderança para os liderados. Então, os objetivos e aqui as dificuldades que os liderados têm de trabalharem para os objetivos. Então, assim, mas com quem vocês passam mais tempo? Com as equipes ou vocês estão lá mais focados em outras coisas que não acompanhar o trabalho da equipe? Isso é uma coisa muito interessante. Qual é a prioridade da sua agenda? Quando você olha para a sua agenda, quem é prioridade? As coisas que você está fazendo, elas são para a sua equipe, para o desenvolvimento, para fazer com que os planos sejam efetivados, que os resultados sejam, né, alcançados de acordo com os objetivos e as metas. Então, isso é algo que a gente precisa se questionar, porque essas coisas vão responder qual a cultura da empresa. Uma outra coisa é quais são as regras que são seguidas e quais são as ignoradas. Um exemplo que eu acho interessante de dar é, por exemplo, regras de presentes que os profissionais podem receber, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresa que eu não podia receber nada que fosse de valor acima de R$ 50. Bom, não faz muito tempo e, por exemplo, quando uma empresa parceira, um fornecedor, convidava para almoçar, em geral, o almoço seria mais do que R$ 50. Nessa ocasião, eu precisava eu pagar.
eu desembolsar esse valor e não aceitar. Então, essa regra é seguida pela maioria dos profissionais? Não é. Quando você olha para esse tipo de regra, é importante ver assim, o que as pessoas ignoram e o que as pessoas realmente consideram, né? Porque isso também diz respeito à cultura da empresa. Porque, afinal, a empresa é o resultado do que a maioria do grupo faz. E se faz é porque, de alguma forma, a empresa consente, né? Uma outra coisa, as pessoas se sentem seguras em pedirem, né? Em falarem daquilo que eles precisam. E quando elas fazem isso, qual que é o comportamento, né, das pessoas? Elas se sentem, elas ficam expostas, ou ridicularizadas, ou elas são apoiadas, né? Ou elas são ajudadas. Isso é algo que também diz muito a respeito da cultura de uma empresa. Então, por exemplo, se eu posso pedir as coisas que eu tenho necessidade, isso também diz respeito, né, à cultura de uma empresa que é colaborativa, que tem um foco, né, no desenvolvimento e também em propiciar um ambiente onde as pessoas possam sinalizar suas necessidades, né, um ambiente saudável, um ambiente seguro para isso. Esse aqui eu acho bem interessante. Quando alguém erra, como é que, como é que é visto isso? É tolerado o erro? Né? As pessoas agem ali com compaixão, elas procuram, sabe, ajudar a pessoa a solucionar, ou elas expõem a pessoa. Ou elas são, muitas vezes, frias e calculistas e más, né? Ou ficam ali julgando, ah, fulano fez isso, porque, né? E aí a pergunta é, será, gente, que um profissional, ele vai comprometer ele vai se comprometer, ele vai comprometer a capacidade dele, numa situação dessas, de fazer algo errado porque ele quis fazer errado? Né? Então, se isso acontece, qual é a cultura da empresa? Né? Vou dar um exemplo que eu acho que é muito legal. Por exemplo, eu tenho lideranças que querem, né? Ali, olha, o que eu combinei, a gente combinou isso e a entrega foi essa. Então, ele faz uma exigência dura de que o que você se comprometeu, você não entregou. Ele sempre cobra isso das pessoas, né? Então, se a pessoa fez, se a pessoa não fez, ele tá ali cobrando e ele não aceita nada menos do que o que foi combinado. Só que quando o negócio é com ele, quando ele precisa responder, o que ele faz? Ele fica culpando outras pessoas, arrumando, né, desculpas e culpando outras pessoas para que ele não assuma. Se ele assume, se ele exige o protagonismo, a alta responsabilidade dos liderados dele, ele não faz isso, qual é a cultura que ele começa a imprimir ali na equipe? Então não dá para eu ser aquilo que eu. Não dá para exigir, aquilo, né? Não dá para exigir coisas das pessoas das quais eu não faço, das quais eu não entrego. Liderança, o líder, ele lidera, influencia, incentiva, motiva as pessoas através do quê? Do exemplo. É aquela máxima que a gente tem ouvido muito hoje, né? As suas palavras, as suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. Então é muito importante a gente ter também essa preocupação, né? De qual é a cultura da empresa e como é que eu também me comporto enquanto liderança junto à minha equipe. Não adianta eu falar alguma coisa e não cumprir. É a mesma coisa. Não pode, gente, não fica no WhatsApp, não é permitido. E você fica ali o dia todo no WhatsApp. Qual é a cultura que você está passando para sua equipe, né? E essa é uma microcultura, né? São aliações que você faz que vão determinando, vai definindo o comportamento das pessoas do seu time.